A oração, ela tem que estar acompanhada de uma ação, de uma atitude. Oração, ação. A oração é uma comunicação entre você e Deus. Durante o dia, você conversa com N pessoas. E tem pessoas que você conversa, às vezes você conta seus segredos, desabafa seus problemas. E às vezes se sente até bem em desabafar os problemas com a pessoa da sua confiança. Mas cuidado em contar os seus problemas para pessoas que não têm a luz do Evangelho. É muito perigoso você desabafar os seus problemas para uma pessoa que não tem uma estrutura espiritual e não tem a luz da palavra. Cuidado. Você está se confessando com o próprio diabo, não sabe. Cuidado com quem você conversa. Então, quando nós iremos conversar com Deus, a oração, entenda, ela tem duas vias. Eu falo e Deus fala. Eu falo, Deus ouve. Deus fala e eu ouço. Duas vias. Imagine você todas as vezes que você encontra com uma pessoa, você conta a mesma história o tempo todo. Não é chato? Já sei a história já. De novo, a mesma história. De novo. Você fica fugindo da pessoa. As mesmas histórias. O tempo todo. E muitas das vezes você vai conversar com alguém e você não deixa esse alguém falar, só você fala. É o tempo todo falando. Pronto. Imagine a pessoa vir falar com você, só ela fala, só ele fala. Nem você consegue ouvir a pessoa e nem a pessoa te ouve. Quando nós oramos, é uma comunicação. A oração é uma fala, é uma comunicação entre você e Deus. Se você está em uma estação de rádio falando, só vai ouvir do outro lado quem tem um rádio. E esse rádio tem que estar onde? Na mesma sintonia. Um programa de TV, aquele apresentador está ali se apresentando, do outro lado só vai estar assistindo ele e ouvindo quem tiver uma TV na mesma frequência daquele canal, ou não? Por isso que tem canal 4, canal 8, são frequências, igreja. Imagine que aqui agora está passando milhares de frequências. Rádio amador, aqui está passando comunicação via satélite, comunicação de telefone, comunicação de rádio. Se os nossos olhos pudessem ver e identificar, você vai, isso aqui está um tráfego tremendo. Mas observa que a comunicação do celular não entra na comunicação da TV. Uma não interfere o quê? A outra. Por quê, igreja? Porque estão em uma sintonia, igreja. Mesma sintonia. E eu preciso estar na mesma sintonia que Deus está. Porque se eu estiver em outra sintonia, como que Deus vai me encontrar? E eu preciso dessa sintonia. Então você começa, primeiro se humilha diante do Senhor. Se humilha diante do Senhor. Prepara teu coração para falar com Deus, igreja. Você não está falando com qualquer Deus, com qualquer pessoa. Você está falando com Deus que criou os céus e a terra, igreja. Quando você se dirigir para falar com o nosso Deus, tenha reverência. Não vá de qualquer maneira, igreja. Observe que Deus, Ele é espiritual.
É santidade. É temor que nós temos que ter. Não vá falar com Deus. O momento que você tem para falar com Deus, entenda que você tem que estar numa sintonia para falar com Ele. Se você não estiver nessa sintonia e não entender o processo, como que é o processo da oração, o sentido da oração, só você vai falar e você não vai ouvir a voz de Deus. Só você fala o tempo todo. Mas pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Deus falava com as pessoas, boca a boca, falava com Moisés, Deus falava com os profetas. Um dos métodos que Deus usava para falar com os profetas na época, porque não tinha o Espírito Santo, não havia o Espírito Santo, o intermediador entre o homem e Deus, era Deus e o homem. Então Deus falava com as pessoas através de sonhos, de uma revelação, e Deus falava. Veja lá quando Deus se apresentou a Moisés, que Moisés olha um capim todo sequinho ali, uma sarça, daqui um pouco um fogo, e o fogo não queimava aquela sarça, e no meio do fogo sai uma voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é o que? Santo. Deus estava falando com Moisés boca a boca. Ok, pergunta é, hoje, o método que Deus usa para falar conosco hoje é boca a boca? É você ouvindo a voz, como muitos ficam pregando. Peraí, está me falando comigo? Sim. Quem já viu o pregador assim? Você está pregando e para a pregação. Sim, Deus. Tá bom, Deus. Isso. Sabe? Cuidado com isso. Deus fala, Ele pode falar, Ele é Deus, tem seus propósitos. Mas, hoje, o que é que nós temos em mãos para Deus falar conosco? A palavra, a Bíblia, é a nossa regra de fé, é a boca de Deus, é Deus falando, é Espírito. Cuidado com espíritos enganadores. Deus fala hoje, Ele fala, Ele é Deus. Ele pode te falar através de um sonho. Nunca esqueça, tudo que Deus faz, o nome dEle é glorificado. Deus não faz nada sem que o nome dEle não seja glorificado. Deus não faz as coisas para ficar vagando, quando Deus fala através de um sonho, ou uma alerta, ou algo que Ele quer revelar para você, mas precisa que você esteja em uma sintonia com Ele. Deus fala até com o incrédulo. Deus pode dar um sonho ao incrédulo e ele se converter através do sonho. Deus pode usar a boca de alguém para falar com você. Mas o normal hoje, que Deus fala conosco, é através da sua palavra e do Espírito Santo, igreja. O Espírito Santo, ele fala o nosso espírito. E o Espírito Santo, ele confirma no nosso espírito que o que está vindo é do Espírito Santo. É igual a pessoa passar uma revelação, uma profecia. O seu espírito é testificado que a profecia veio do Espírito Santo e vai acontecer. E quando acontecer, o nome do Senhor é glorificado na vida da pessoa. Não é o que passou a profecia. Então há uma confusão muito grande. Então, igreja, quando você estiver a orar, procura um lugar específico. Quem sabe naquela casa você tem um lugarzinho, o seu altar.
onde você marca os seus encontros com Deus. Autodisciplina. Procura um momento na sua casa que está todo mundo lá dormindo, porque está todo mundo para não tirar a sua atenção. Mas pastor, eu estou cansado, vou trabalhar no dia seguinte. Não se preocupa não. Deus vai te dar força. Pelo menos tenha essa reverência de falar com Deus. Se humilha, desabafa, coloca o que está aqui dentro, joga para fora. Não tenha vergonha de falar a porcaria. Às vezes pensamentos ruins, pensamentos de sujeira, sabe? Senhor, a minha mente é tanta sujeira, Deus, o Senhor sabe. Eu quero me livrar disso. O Senhor disse que a minha mente é a mente de Cristo. Transforma minha mente. Senhor, eu estou sendo um refém, escravo da minha mente. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Fala comigo, Senhor. Você dá aquele silêncio. Porque você está em consonância, você está, sabe, em sintonia com Deus. O Espírito Santo, ele vai testificando no seu espírito, dando paz. As suas lágrimas começam a descer, o coração começa a quebrantar. É aí onde você está em conexão com o Espírito Santo. E a Bíblia diz: orai sem cessar. Ore em todo o tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar o quê? Olha os ingredientes que Deus está dando para o povo de Israel. Se humilha, ora, busca a minha face. E Deus diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração.